Salve, salve, meu povo, tudo bem? Vamos falar hoje sobre um tema delicadíssimo, polêmico, gordofobia, né? Tentar entender um pouquinho aí como é que a questão da obesidade hoje em dia tem influenciado não só na formação do nutricionista, mas principalmente também na atuação profissional. Se você ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Melo, eu sou professor de filosofia, estudante de nutrição e ex-gordo. Então, me sinto relativamente à vontade para abordar esse tema. Vamos ver o que a gente consegue extrair daqui. Antes de qualquer coisa, acho que a primeira coisa realmente que precisa ficar bem claro é a gente entender que nenhum tipo de preconceito ele é desejável numa sociedade que se pretenda saudável. Então, o preconceito é algo básico, mas é preciso ser dito. O preconceito ele não é legal, não é uma forma interessante nem boa da gente se relacionar com a própria vida, seja em relação à própria questão do conhecimento, que é algo por onde eu circulo bastante, né, vindo da filosofia, mas principalmente na inter-relação, no relacionamento com as pessoas. Né? É muito importante a gente se dar a chance de conhecer os assuntos, seja um assunto sobre o qual a gente quer falar, seja alguém, né? Seja aquele outro ali com o qual a gente quer se relacionar, sem ficar formando ideias preconcebidas sobre, seja sobre um assunto ou sobre uma pessoa. Então, preconceito, seja em relação a que for, não é legal, é algo que diminui a gente, é algo que coloca a gente numa postura, no mínimo, aí de imaturidade. Então, esse é o terreno sobre o qual, a partir do qual eu quero partir. Preconceito não é legal. Mas, né, e aí a gente precisa entender, situar essa questão da gordofobia nos discursos atuais sobre o tema. A gente, se por um lado, né, a gente percebe que de fato existe um preconceito contra os corpos gordos, né, que as pessoas gordas elas são de alguma forma discriminadas, e aí a gente tem que tentar entender por quê, né? Eu sempre paro para pensar, eu como professor, né, que vivo no ambiente escolar, eu sempre paro para tentar entender essa questão da diferença. Né? Se você pegar uma turma de escola de crianças, pequenas ou de adolescentes, vocês vão ver que vão surgir inúmeras brincadeirinhas, inúmeras situações ali de exclusão até, que vão estar baseadas exatamente na questão da diferença. Então, os ambientes coletivos, eles tendem, de alguma forma, né, a serem ambientes massificantes, massificados, né, que vão buscar uma certa forma de homogeneidade. Então, tudo aquilo que é diferente, especialmente quando você é muito imaturo, quando você tem uma mente infantil, você tende a buscar esse senso de adequação ao ambiente. Então, o seu grande anseio é pertencer, é ser igual, é fazer parte daquele grupo ali. Então, você acaba preferindo se diluir numa massa uniforme do que, de fato, afirmar a sua individualidade, do que ressaltar, né, trazer atenção para aquilo que em você é diferente e que pode, inclusive, vir a ser o seu grande diferencial. É diferente, pode ser o seu diferencial no sentido positivo. Né? Mas, seja num ambiente infantil, num ambiente de adolescente, ou num ambiente de adultos infantilizados, isso fica muito claro para a gente. Né? Há sempre uma busca por uma homogeneidade. Isso também é um outro, acho que eu acredito que é um outro ponto pacífico que todo mundo é capaz de entender. Mas quando a gente começa a entrar na questão da obesidade, a gente reconhece que de fato existe esse aspecto, mas existe um outro aspecto, né? E tudo na vida tem essa dimensão polar, né? Nada tem um lado só, e a gente precisa estar sempre buscando caminhar entre essas diferentes polaridades, para justamente, né, nesse caminho entre um polo e o outro que o conhecimento se constrói. Então, sim, por um lado a gente reconhece que há um certo preconceito contra o corpo gordo, como preconceito contra várias coisas, né, que a gente vê aí, esses discursos estão muito em voga na atualidade, contra a questão de orientação sexual, questões de racismo, questões múltiplas que a gente tem aí vendo sendo levantadas na sociedade hoje em dia. Mas quando a gente fala de obesidade especificamente, é importante a gente perceber que não é só uma questão de opinião, uma questão de percepção, no sentido de mera subjetividade. Né? A gente está falando de algo que pelo menos hoje ainda, né, é considerado uma doença. Na verdade, não é nem uma doença, não é a obesidade que é uma doença, mas ela é sintoma de uma doença maior, né, que hoje em dia está sendo chamada de síndrome metabólica. Inclusive, se você entrar no site da ABESO, que é a Associação Brasileira de Estudos da Obesidade, ela tem uma definição lá, né, sobre o que é a síndrome metabólica. Eu anotei aqui e vou ler para vocês, que talvez possa ajudar a clarear. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações metabólicas e hormonais caracterizada por intolerância à glicose, ou diabetes, hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade troncular ou abdominal. O excesso de peso, caracterizado pelo acúmulo da gordura na circunferência abdominal, é critério essencial da síndrome, e uma vez combinadas as demais comorbidades, todas relacionadas à resistência à insulina, forma um complexo de fatores de risco que contribuem de forma independente
para o desenvolvimento da doença cardiovascular por aterosclerose. Aliás, a literatura médica tem mostrado de forma consistente que a presença do diagnóstico de síndrome metabólica, por si só, aumenta a mortalidade geral e cardiovascular da população estudada. E aí a gente entra realmente talvez no coração da questão, porque de fato me parece que se por um lado essa questão do preconceito é um problema grave que precisa ser colocado uma atenção, que precisa ser combatido, até eu não gosto muito dessa palavra de combate, eu acho que a vida não se faz através do combate, mas do diálogo, mas enfim, de fato o preconceito é algo nocivo que precisa ser combatido, sim, de fato. Por outro lado, a gente vai ter que a gente não pode negar o entendimento de que a obesidade é um sintoma de uma doença. Né? E talvez a forma como os discursos sobre obesidade têm sido apresentados hoje em dia, elas talvez na ânsia de afastar a obesidade dessa questão do preconceito, ela tem levado a gente para um lugar que pode ser que seja um lugar pior ainda. E aí a gente precisa contextualizar todos esses discursos identitários que podem ser colocados debaixo desse guarda-chuva maior aí chamado cultura woke, que tem feito bastante sucesso, não sei se bastante sucesso, mas pelo menos num grupo muito reduzido, né, numa bolha muito reduzida, uma bolha ideológica, que é uma perspectiva político-ideológica que é diminuta, que até onde eu posso perceber, pelo menos, ela acaba ficando muito restrita aos ambientes acadêmicos, intelectuais, da classe média, né, que não encontra muita ressonância nas massas, mesmo nas classes populares, nas pessoas que têm uma relação mais direta e mais viva com a vida, né, que vive a vida na sua dimensão mais prática, né? E a cultura woke tem levantado justamente essa questão das identidades, né? A questão da identidade seja da cor da pele, né? Os movimentos antirracistas, das identidades de gênero, a questão, né, da transgeneridade, onde hoje em dia a gente já fala de uma questão de gênero completamente dissociada da questão do sexo, que é algo que tem sido apresentado como uma verdade inquestionável, mas que é absolutamente questionável, como tudo na vida, como qualquer conhecimento, né? As questões relativas à orientação sexual, enfim. Em relação a isso tudo, né, todo esse guarda-chuva maior que vem trazendo a questão da identidade da diferença, que mais uma vez eu repito, são temas que precisam ser conversados. O preconceito ele não é desejável numa sociedade que se pretenda saudável, mas talvez a forma como tudo isso tem sido construído na sociedade esteja levando a gente para um lugar que não é um lugar melhor do que aquele de onde a gente pretende sair. E por que eu falo isso? Porque, como muito bem fala o artigo que eu estava lendo aqui, um artigo que apesar de se pretender ser científico, ele é baseado em 3 vídeos do YouTube, né, que fala justamente sobre a questão da gordofobia. E hoje em dia a gente sabe que os discursos de massa, né, aquilo que até então a gente chamava de discurso de massa, eles estão envoltos num novo termo. Né? Cada dia existem mais termos, né, relativos a essa dinâmica de comunicação na internet. Então são 3 vídeos baseados basicamente em lacração, né, que não tem muita consistência realmente assim, no argumento. E até por serem vídeos curtos, né, é muito difícil trabalhar um tema complexo como esse num vídeo curto. Eu estou, inclusive, enfrentando agora esse desafio de, né, tentar abrir esse leque de todas as esferas, né, pelo menos algumas esferas que compõem a complexidade desse tema, num tempinho muito curto. Então, eu sei que existe essa dificuldade. Mas a questão é que esse artigo ele vai trazer alguns pontos que eu acho que valem a pena ser ressaltados. A primeira questão é a questão da normalização, da normatização. Né? Do que é o normal? Quando você fala de um corpo gordo, né, e aí ele argumenta dessa forma, você está pressupondo que o normal é o quê? É ser magro. E essa discussão, obviamente, ela vai se decorrer numa área, né, num aspecto da vida que é a questão estética. Ela acaba descambando a discussão para uma dimensão estritamente estética, né, como se o fato de alguém ser gordo fosse uma questão puramente ligada ao que é belo ou que não é belo. E, de fato, essa questão é uma questão que existe, né? A gente pode analisar os corpos a partir dessa dimensão estética, o que é um corpo belo, se esse corpo é belo ou não é belo, o que eu acho belo, o que eu não acho belo. Mas a questão é que, né, como eu li aqui, a questão da obesidade está muito ligada a outras dimensões também. E a dimensão que não pode ser perdida, especialmente quando a gente fala na formação do nutricionista e na atuação do nutricionista, é a dimensão de que o nutricionista é um profissional da área da saúde. E isso eu sempre falo, porque quando a gente olha para o mercado de uma forma geral, né, as falas, os discursos do nutricionista, da maior parte, grande parte, não sei se é maior, não sei se eu posso dizer isso, mas de grande parte das pessoas que pelo menos chegam até mim, dos discursos que eu ouço,
a gente fica com uma séria dúvida de que se o nutricionista, será que o nutricionista ainda é um profissional da saúde? Ou será que ele já é capaz de se assumir como um profissional da estética? Né? Porque realmente só se fala hoje em emagrecimento, em hipertrofia. Né? As pessoas mesmo elas já procuram um profissional para isso, para alcançar um ideal estético. Raro, é muito raro você encontrar uma pessoa, procurar um profissional de saúde da área da nutrição buscando realmente saúde. E eu acho que é muito interessante que o profissional tenha essa atenção e que ele busque trazer o paciente para esse foco, que o foco é saúde, que o emagrecimento ele é algo necessário, mas ele é algo decorrente de um corpo equilibrado, de um corpo ajustado metabolicamente. E aí que a gente entra, né, nessa questão de entender essa dualidade da dimensão estética e da dimensão da saúde. Porque se por um lado esse discurso da gordofobia vai buscar trazer a identidade do corpo gordo, a aceitação do corpo gordo, a gente tem que pensar também, mas como assim? Aceitar que, quando a gente fala de aceitação, a gente está falando de quê exatamente? Aceitar o corpo gordo é você se conformar em ser gordo, porque você se conformar em ser gordo, você estaria se conformando em estar cultivando um desequilíbrio no seu corpo, né? Visto que a obesidade é um sintoma de uma síndrome, chamada síndrome metabólica. Então, será que seria saudável eu me conformar, né? Eu aceitar aquilo que em mim é nocivo, aquilo que me faz mal, aquilo que diminui as minhas possibilidades existenciais? Um corpo gordo é um corpo que tende a ter mais dificuldade de se mover, por exemplo. É um corpo que tende a desenvolver uma série de outras doenças. Como o texto lá da Associação Brasileira de Obesidade falou, é um corpo que tende a ter uma maior tendência à mortalidade. Então, será que é esse tipo de coisa que a gente tem que aceitar? Eu, sinceramente, penso que não. Mas, por outro lado, até quando a gente fala de emagrecimento, que é um processo que a gente não precisa entender como emagrecimento nesse sentido estético, eu acho que levar a discussão para esse sentido estético, ela atrapalha o entendimento da questão, o entendimento mais profundo da questão. Eu acho que se a gente mantiver ele atrelado à área da saúde, a gente consegue trabalhar isso de maneira mais coerente, que é entender que essa aceitação ela é necessária sim no sentido de que eu me amo, eu aceito quem eu sou, só que é uma aceitação que precisa vir junto com uma responsabilidade, né? Que é aquela velha questão filosófica, né, muito antiga, né, da liberdade, que só que a liberdade é a face de uma moeda que o outro lado, que o oposto é o que? A responsabilidade. Então, muito se fala dentro dessa cultura woke, de identitarismo, de se afirmar, de afirmar positivamente a sua identidade no mundo, né? Muito se enfatiza a questão da liberdade. Só que talvez haja um entendimento errado do que é liberdade. Porque toda liberdade traz em si o quê? Uma responsabilidade, que é uma contrapartida. Então, ok, eu sou livre para ter o corpo que eu quiser. E é mesmo, as pessoas individualmente elas são livres para fazer o que elas quiserem. Eu acredito nisso com toda a minha alma, com todo o meu coração. Ninguém deve se meter na vida de ninguém. Todo mundo deve ser livre para ser quem quiser ser, do jeito que quiser ser, e ninguém se meta com isso. Mas não se pode deixar de compreender que a liberdade pressupõe uma responsabilidade. Ou seja, para cada atitude minha, para cada ato de liberdade meu, eu vou ter correspondido ali um ato de responsabilidade também. Ah, então eu vou me aceitar como gordo, eu vou ser gordo? Ok, se eu estiver disposto a aceitar as consequências de conservar um corpo gordo, de fazer a manutenção de um corpo gordo, ok. Você lide com isso e como adulto, né, você vai ter que, de fato, trilhar esse caminho e pegar o pacote completo. Mas, por outro lado, quando a gente pensa nisso, nesse discurso, do ponto de vista dos discursos, do ponto de vista no sentido das narrativas, e entendendo aqui que narrativa é aquilo que constrói o mundo, pelo menos o mundo no sentido social. Se por um lado, é verdade, a gente está sempre jogando, se por um lado eu quero dizer que o mundo não é pura narrativa, mas ele em grande parte é narrativa. Em que sentido ele não é narrativa? Ele não é narrativa no sentido de que eu tenho uma fisiologia. A fisiologia não está nem aí para as minhas narrativas. Se hoje eu decidir habitar debaixo d'água, no meio do oceano, o meu corpo ele não vai suportar esse ambiente. Se hoje eu decidir pular de um prédio de 20 andares e querer... eu sinto como se eu voasse, eu me sinto um pássaro. O fato de eu me sentir um pássaro não me torna um pássaro, né? Então, existe
de fato, algo que é muito concreto na realidade, que faz com que a realidade sempre se imponha aos discursos. Mas, de fato, há uma esfera da realidade que ela é mais dinâmica, que ela é mais fluida, e que é justamente a parte da realidade que é socialmente construída, que se constrói através dos nossos discursos e das nossas narrativas. E aí a gente pensar nesse discurso da aceitação, né, um discurso que me parece meio benevolente demais, meio condescendente, né, com a obesidade, num sentido coletivo, no sentido de construção da própria realidade, me parece que é algo bastante nocivo. Se por um lado, todo mundo tem o direito de ser quem quiser, da maneira que quiser, assumir suas responsabilidades pelas suas escolhas, pelos seus atos, ótimo. Mas quando a gente fala disso de um discurso orientador da sociedade, que você simplesmente se aceita do jeito que você é, não precisa mudar não, que está tranquilo. Eu sei que, obviamente, não é o discurso adotado por todo mundo, mas não posso deixar de perceber também quantos e quantos discursos desse tipo eu mesmo já ouvi, né? Aquela questão mais uma vez eu bato na tecla, que é você reduzir a questão da obesidade a uma questão estética. Como se a crítica ao corpo gordo fosse de alguma forma algo que não pudesse mais ser feito, né? Você não pode mais criticar, você não pode mais analisar, você não pode mais falar nesse terreno que está muito, né, já me parece muito sedimentado atualmente, né, de uma hipervalorização da subjetividade, né, que as pessoas têm que estar sempre moldando muito, tomando muito cuidado com os discursos para não ferir a subjetividade alheia. Né, sendo que o próprio fenômeno social é um fenômeno baseado no quê? No diálogo, na conversação, e o diálogo e a conversação, muitas vezes, ele se dá através, né, também de atritos. Né? Os atritos eles são importantes, obviamente, que desde que a gente consiga manter um ambiente de pacificidade, né, de paz relativa, pelo menos, né, que a gente não precisa partir para a violência, isso, óbvio que isso não é desejável, mas me parece que a gente está encurralado entre duas situações muito complicadas. Uma que é aquele preconceito grosseiro contra as coisas, no qual a obesidade aparece só como mais um, não é algo que me parece que é um tema central da nossa sociedade, o preconceito contra o gordo. Parece que sim, a questão central é o quê? O preconceito, é a obtusidade, né? É a redução mental na qual muitas pessoas habitam. E, por outro lado, é justamente a questão de entender que, ok, apesar de não ser algo que deve ser encarado dentro dessa perspectiva do preconceito, mas é algo que não pode deixar de ser criticado, até porque se o nutricionista não puder abordar um corpo gordo dessa forma, dizer para uma pessoa doente que ela está doente, isso é algo real, assim, isso é algo concreto. Muitas vezes as pessoas doentes elas não têm noção que estão doentes. Né? E me parece que esse tipo de discurso não contribui para que as pessoas despertem sobre a sua própria condição, né? Sobre a gravidade que é carregar um corpo gordo. Então, eu tenho a impressão de que, pelo menos como estudante de nutrição, eu tenho para mim, né, na minha busca pessoal, para mim a nutrição, talvez porque eu já seja professor, né, para mim a nutrição está muito ligada à questão da educação alimentar. Né? Então, para eu trabalhar com educação alimentar, para eu orientar alguém a se alimentar de forma saudável, eu preciso ter muita clareza do que é um corpo saudável e do que não é um corpo saudável. E eu não posso deixar de dizer aqui, de afirmar com todas as palavras, né, dentro dessa contextualização maior, que o corpo gordo ele é um corpo não saudável. E que ele precisa, de fato, buscar se reequilibrar para buscar a saúde. Óbvio que isso tudo dentro do ambiente de aceitação, de acolhimento, justamente para que esse processo possa se transcorrer da melhor forma possível. Né? E são processos que ninguém tem o direito de interferir naquilo que não é seu. Né? Ninguém tem nada a ver com isso. Então é algo que, de fato, é uma verdade que precisa ser dita, mas, obviamente, ela precisa ser dita eu acredito que com amor, com carinho até, porque isso também vai influenciar na própria cura. Né? Porque se é uma doença, ou sintoma de uma doença, é algo que necessita ser curado. Né? E toda a abordagem, que não é só dieta, que não é só remédio, que eu nem acho que seja remédio um tipo de abordagem legítima, bariátrica, que eu também particularmente não acho que seja uma abordagem legítima na questão do emagrecimento, mas, enfim, todas as possibilidades que a gente tem para lidar com esse tema, independente de qual seja o caminho que a gente escolher para trilhar no emagrecimento, eu acredito que você abordar o tema a partir de uma perspectiva amorosa, de uma perspectiva de realmente de empatia, é fundamental. Então isso eu acho que é o mais importante nesse tema.
Tá bom? Me diz aí vocês nos comentários o que vocês acham sobre isso. Nem de longe, eu sei que nem de longe eu consegui tocar em tudo que eu gostaria. É um tempo muito reduzido, realmente muito apertado para falar sobre tudo que eu gostaria. Mas por hoje a gente fica por aqui e talvez a gente tenha a oportunidade de trabalhar ainda mais esse assunto. Tranquilidade? Beijo no coração de vocês.